Aleluia. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou empolgado com esse evangelho. Com essa palavra. Ela transformou a minha vida, ela transformou a vida da minha família. E eu tenho certeza que ela tem transformado a sua também. A presença de Deus está forte nesse lugar. Aleluia. Ei, Deus não está morto. Uma vez ele fez uma pergunta ao seu povo. Ele disse: será que minha mão está ressecada, encolhida, que eu não possa te abençoar? Deixa eu falar para você. Ele ainda está com a mão dele estendida para te abençoar todos os dias da sua vida. Deus não está morto. Ele fez uma promessa para você. Ele disse que todos os dias da sua vida Ele estaria com você. Não tem um momento que você está sozinho. Ele está com você. Aleluia. Todos os dias. Aleluia. Eu sei que Marcelo já orou, mas eu queria orar novamente. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que nos vivifica todos os dias. A cada manhã nós somos renovados pela Sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça, Senhor, que nos santifica, que nos purifica, que nos justifica, Senhor, mas que também, Senhor, nos traz uma posição de filho. Obrigado, Pai, porque não foi por nós, mas foi pela Tua graça, foi por meio do sacrifício de Jesus. E hoje nós somos salvos, Senhor. Nos rendemos a Você, Pai. Muito obrigado por essa noite. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvor, pode sentar, muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Sabe, se empolgue com isso, não é tempo mais de lamentação, não é tempo de tristeza, não. Há um tempo específico do Senhor para você se alegrar nele. Há uma graça específica no Senhor para que você seja transformado, que todas as suas angústias sejam transformadas em felicidades. Há uma assistência divina para você, amém? Amém. Se eu pudesse, e eu posso dar um título para essa ministração, seria Fortalecido pela Graça. Fortalecidos pela Graça. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Aleluia. Romanos 5:1. Está escrito bem assim. Eu vou ler na NVI, mas você me acompanha aí na sua Bíblia. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, ou experiência. E um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe, muitas vezes nós ficamos desesperados pelas coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes estamos desapontados com pessoas que nos magoaram. Mas devemos entender que essas tribulações não é como posso dizer, não é algo um motivo para que você possa parar. Sabia que Jesus enfrentou tribulações e todas elas ele passou? E ele disse que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez. As tribulações podem chegar, podem vir, mas a certeza que nós temos é que nós vamos passar por ela. Porque há uma graça que nos fortalece, há uma graça que nos sustenta. Eu gosto desse versículo 4, que ele fala que a tribulação, a partir do 3º, na verdade, que ele fala que a tribulação gera experiência. E que a experiência, gera perseverança, e que a perseverança gera experiência, e a experiência se torna em esperança. Olha que trajeto maravilhoso que a gente pode traçar através do Espírito Santo. Sabe, Davi, ele passou por algumas tribulações, veio o leão, ele passou,
Veio o urso e ele passou, ele ganhou. E tudo isso trouxe experiência para que ele pudesse enfrentar Golias. E por que ele enfrentou Golias? Porque ele estava fortificado na esperança que ele seria rei. Há uma esperança na nossa vida. Há algo que podemos viver, um motivo para viver. Mas durante a tribulação, o que fazer para ter êxito? Vamos lá continuar lendo comigo no versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quando mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Sabia que não tem o que fazer para ter êxito nas tribulações, mas em quem confiar? Não há uma fórmula para que você supere essas dificuldades, mas há uma pessoa que pode te auxiliar em todas as dificuldades. Há uma pessoa que a Bíblia fala que morreu por nós enquanto ainda nós éramos inimigos de Deus. Imagine agora que somos reconciliados, que fomos reconectados com Ele. O que Ele não poderia fazer se Ele já morreu por você, se você, antes mesmo de ser amigo dEle. Não há dificuldade, não há tribulação que possamos enfrentar, que possa nos parar, porque Jesus está conosco. Ele já morreu por todas essas dificuldades. Ele já morreu por todas as nossas questões pendentes com Satanás. Hoje não somos mais escravos do pecado. Não temos que temer mais coisas que possam tentar nos atrapalhar, porque Jesus já venceu todas essas coisas. Há alguém com você. Alguém lhe dando força, alguém lhe dando graça. A Bíblia fala que um só põe 1.000 para correr, mais 2 coloca 10.000. Ei, você está em 2. Você tem algo dentro de você que lhe auxilia em todos os momentos, em qualquer fase da sua vida. Vá lá no versículo 17 comigo. A Bíblia fala: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Muito mais vai ser acrescentado na sua vida por meio de um homem só. E esse mesmo homem está contigo todos os dias. Não há um momento sequer que ele te abandona. Mesmo que não percebemos, mesmo que a gente ignore, mesmo que ignoremos, mesmo que deixamos ele de lado, ele está contigo. Ele está com você. Sabe? Não é pela nossa força, é por Cristo. A graça vem por meio da fé. Não é pelo seu esforço físico. A graça nos mantém perseverante para que a gente ganhe experiência e transforme a tribulação em esperança. Muitas vezes a gente não entende a graça e a gente acha que é uma libertinagem na graça. E aí a gente vai para 2 extremos. Ou a gente não fala da graça com medo das pessoas achar que não é necessária, que não é necessário falar porque as pessoas vão entender de modo errado. Ou a gente fala de uma graça de modo errado, não estuda e causa prejuízo na vida das pessoas. Se eu pudesse resumir um trajeto pela graça, eu poderia dizer que a gente é salvo pela graça, a gente persevera em vida por meio da graça e nós finalmente alcançamos a esperança. Qual a esperança? O arrebatamento. A Bíblia fala que o arrebatamento é a nossa maravilhosa esperança.
Nossa maravilhosa esperança. Lá em Colossenses 1:27, vai lá comigo rapidinho. Fala bem assim: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza destes mistérios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A esperança da glória. É por essa esperança que a Bíblia está falando. Um dicionário define esperança como uma boa... Como? Uma boa expectativa que aconteça algo bom. Mas, como eu disse, muitas vezes a gente esquece e a gente não conhece direito a graça e se perde no meio do caminho. Eu falei que a graça a gente recebe para a salvação, a graça nos dá perseverança para reinar em vida, para ter para esperança, e finalmente alcançamos a esperança. Nós entendemos que nós somos salvos pela graça, aleluia, aconteceu, a graça nos alcançou, mas ela não nos alcançou somente, ela persevera com a gente durante esse trajeto. Esquecemos que a graça não é algo que aconteceu, mas é algo que acontece todos os dias. O favor de Deus está sobre nós todos os dias. Não somente no dia que nós aceitamos a Jesus, e muito menos somente no dia que fomos arrebatados, mas durante a vida. Vai lá em Romanos 5,17 novamente. E por a gente esquecer que a graça nos assiste todos os dias, que ela está durante toda a nossa trajetória. Muitas vezes a tribulação chega e a gente deixa ser engolido por elas. Às vezes nos desistimos de vidas, desistimos de projetos, desistimos de fazer algo para Deus, porque algo se levantou. E aí, por esquecer que a graça nos assiste, por não lembrar que a graça está todos os dias conosco, nós desistimos e Deus se dá por vencido. A tribulação engole você. Mas olha o que o versículo fala em 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebe a Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio do único homem Jesus. Ei, você não vai reinar só no céu, não. A graça não é só para quando a gente estiver lá no céu, não. Reinarão em vida, é na vida. A graça te assiste na sua vida, durante toda a sua vida. E te faz reinar em vida. Te faz perseverar. Não importa o que aconteça. Você persevera naquilo que Deus tem para você. Porque você reconhece que não é pela sua força. Sabe, quando você luta pela sua força, você cansa rápido. Você não poderia pagar o preço que Jesus pagou, não. Mas, quando a gente entende que não é pela força, mas pela graça, aí você é como aquela árvore plantada perto do ribeiro, que você nunca seca. Não há tempo ruim que possa fazer você te derrubar, porque suas raízes estão firmadas em alguém. É necessário entender que a graça é muito mais do que salvação no momento que você aceita Jesus. Que a graça não é libertinagem. Paulo um dia ministrando, acho que para Coríntios, essa ideia de graça ser libertinagem, é de tempo, é de agora não. Paulo um dia ministrando, acho que em Coríntios, depois eu posso dar uma olhada. Mas ele fala, e o que vamos fazer? Vamos pecar mais para que a graça se aumente? Não. A resposta é simples, vamos confiar em alguém que nos dá força. Não é confiando na graça para o pecado, mas confiando na graça para a vitória. Paulo entendia a graça, Paulo entendia a força que ele tinha por meio de Jesus. Paulo dizia bem assim, por isso me esforço, lutando com sua força, que atua poderosamente em mim. Lá em Colossenses 1:29, ele diz, por isso eu me esforço na força de Cristo, que atua em mim, não na minha força. Eu não me esforço em mim. Eu me esforço na força de Cristo.
que está em mim e eu posso fazer todas essas coisas. Entender a graça é entender que você tem alguém que lhe fortifica nela. Entender a graça é entender que você não precisa mais viver uma vida de miséria, porque tudo que foi conquistado na cruz por Jesus está disponível para você. Sabe, a graça pode ser comparada à eletricidade. Você pode estar em uma casa, mas você só usufrui da lâmpada, mas não usufrui de TV. A mesma eletricidade está disponível para todos os eletrodomésticos da sua vida. Mas você só se usufrui da lâmpada. O teclado, você deixa ele para lá. A graça é um pacote completo para a sua vida. E é possível apenas usar uma parte desse pacote. Mas quando você entende que a graça é para você, quando você entende tudo que Jesus fez para você, você diz, eu vou ficar sem receber nada. Moisés, uma vez lá, quando falou com o faraó, diz, nenhuma unha vai ficar, e você tem que ter essa mesma atitude. Satanás, eu não vou deixar de usufruir nada, porque Jesus pagou o meu preço, eu sou livre. Eu posso vivenciar essas coisas. E quando você não entende que não é na sua força, você começa também a pegar pesos errados para a sua vida. Você começa a ter julgamentos, a julgos errados na sua vida, porque você tenta fazer, se esforçar em você mesmo, mas é algo que você não consegue por si só. E você, pegando esses pesos errados, você se cansa rápido, se cansa fácil. Está na hora de se posicionar e esquecer esses pesos errados e entender a graça que foi lhe dada. Entender que não importa o que esteja acontecendo, Jesus Cristo já morreu por mim, já morreu por nós. Não quer que a gente pegue fardos pesados, mas que a gente se esforce na força dele. Entender que você não é qualquer pessoa ao vento, que você não está só, que você não é fraco porque você tem alguém que lhe fortifica. Há uma graça disponível para você. Há uma graça disponível para que a gente possa correr velozmente a nossa carreira. Para que a gente possa reinar em vida. Sabe? E muitas pessoas se dizem fracas e o próprio mundo diz que essa é a geração mais fraca que se veio à Terra. Mas sabia que não há coincidências, não? Sabia que o mundo vai atacar diretamente o contrário ao que a palavra diz? A palavra diz, jovens, vocês sois fortes. Você não pode aceitar isso do mundo, porque você começa a aceitar pequenas coisas e começa a se dizer, ai meu Deus, coitado de mim. Coitado porque eu não consigo vencer esse pecado, porque eu não consigo vencer essa tentação, porque eu não consigo vencer essa situação, porque eu nasci numa geração tão fraca, que depende tanto dos pais, que depende tanto da internet. Não, você vai se fortificar nele. Você não pode se deixar abalar pelo que o mundo diz. Não há coincidência. A força da igreja está boa parte da força da igreja está nos jovens. Mas Satanás quer fazer você se sentir fraco. Para que você não atue de forma plena no ministério. Para que a igreja do Senhor não avance de forma plena na sociedade. Você não é fraco, você tem alguém que te fortifica. Há uma força disponível para você. Há algo que te impulsiona. E quando você entende isso, você começa a se destacar no mundo. E as pessoas vão querer saber o que é que você tem. As pessoas vão querer saber que academia é essa que você faz para você estar tão forte. Que matéria é essa que você estuda, que é isso que você tem, que te deixa tão forte. Você diz, não é algo, é alguém. É Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, não eu, não minha força, mas Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança de saber que eu posso passar por tudo e ainda tenho algo me esperando no céu.
A graça que te salvou é a mesma graça que te santifica, que é a mesma graça que te impulsiona, é a mesma graça que te fortalece. É como eu disse, é como a eletricidade. Você vai usufruir só da lâmpada, você não tem TV, você não tem micro-ondas, você não tem geladeira, você não tem ar-condicionado, você não tem ventilador, vai deixar tudo isso parado. Você tem uma força dentro de você que vai fortificar outras pessoas. Pessoas serão tocadas pela sua vida, porque você entendeu que a força que atua em você não vem de você mesmo. E Deus nunca lhe dá algo para você ser egoísta e ficar para você mesmo. Tudo que Deus lhe deu é para você abençoar outra pessoa. A graça foi dada a você. Você vai ser egoísta? Vai se lamentar para o resto da vida? Ou você vai aceitar essa força que vem de você para fortificar outras pessoas? É tempo de fortificar outras pessoas. Há muitos adolescentes, eu tenho certeza que você tem pelo menos um amigo que se entristece facilmente. E você é a resposta para isso. Você tem a resposta dentro de você. Você tem uma força tão grande, que é capaz de fortificar outra pessoa. Mas não é sua. E se você não entender isso, você não vai conseguir nem se fortificar no dia mau. É necessário entender a graça. É necessário entender o que vem de Jesus. É necessário entender essas coisas, porque aí quando o dia mau vier, como eu disse, a tribulação vem, a tribulação gera perseverança, a perseverança traz experiência que é transformada em esperança. Está na hora de você transformar suas tribulações em esperança. Não só para você, mas para outras pessoas. Há uma alegria dentro de você contagiante. Há uma força dentro de você contagiante. Há uma resposta dentro de você. Isso veio por causa da graça. A graça é essa força, não é a liberdinagem. A graça é a liberdade, porque ela nos liberta do pecado. Mas ela não nos dá direito de pecar novamente. É a mesma coisa que alguém ser livre da prisão e ele dizer, não, você é doido, vou ficar aqui dentro. Vou ficar aqui, eu estou acostumado, aqui é tão bom. Dou umas 50 chibatadas que eu levo de vez em quando. Os caras tão bonzinhos que ficam aqui comigo. Eu tenho a saudade dos caras que ficam bonzinhos aqui comigo. Uma vez eu olhei para um e ele quase me esfaqueou. É a mesma coisa. Se você acreditar que a graça que te libertou é motivo para você pecar. É você retroceder para o antigo homem. Eu listei algumas coisas algumas armadilhas que roubam nossas forças. E eu quero que você acompanhe comigo. Tudo que eu falar, se é verdade, o inverso também é verdade. Então, se isso rouba a tua força, o inverso te fortifica. Amém? Eu não vou ficar... Você entende, né? A primeira coisa, más associações. Sansão tinha tudo para ser um dos maiores heróis da Bíblia e ter um fim glorioso no Senhor. Tinha tudo para viver vários anos batalhando pelo Senhor e tendo uma recompensa incrível e ter um fim agradável. Mas ele se associou a uma pessoa errada, que literalmente roubou sua força. Sabe, tem uma profecia do pastor Edilson da virada do ano, e eu aconselho que você sempre releia essa, que fala sobre conexões, sobre boas associações. É melhor você se livrar de uma má associação do que você se livrar do seu futuro. Sansão tinha tudo, mas acabou morrendo cedo, cego, e ainda morrendo sem sua família, porque morreu com os inimigos do seu povo. Não é uma morte digna para Sansão. Tudo isso porque se associou errado.
É, outro item. A falta de relacionamento ou o isolamento. Eu juro que não foi por causa da pandemia. Essa palavra veio a mim antes da pandemia. Mas sabia que o isolamento afeta pessoas? A falta de relacionamento afeta pessoas? Você sabe agora, né? Pelo menos um pouquinho. Mas tem pessoas que não conseguem se relacionar com outras. Porque não se vê, não consegue se encaixar em outra determinada sociedade. E você pode simplesmente se transformar em resposta para ela. Sabe, a Bíblia fala que Deus vinha todos os dias conversar com Adão na virada do dia. Você acha que é porque Deus precisava disso? Era Deus que precisava de conversar com Adão? Ou Adão precisava conversar com Deus? Assim, algum tempo depois que Deus fez Adão, ele olhou para Adão e falou: não é bom que ele esteja só. O isolamento te afasta de propósitos. E esses propósitos, muitas vezes, são pessoas que estão com o propósito de alavancar o seu ministério. Se você não tem relacionamento com pessoas, você não está vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho é o amor ao próximo, não a si mesmo. Se você não tem relacionamento com Deus, nem se fala, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele é bom e que Ele é galardoador. Aquele que aproxima-se de Deus. O isolamento não te aproxima de Deus. A falta de relacionamento não te aproxima de Deus, ele te aproxima do pecado. Sabe que muitas vezes eu estava mal e uma palavra de uma pessoa me fez me levantar. Imagine se eu não tivesse encontrado essa pessoa, eu não poderia estar aqui hoje. Uma vez eu estava aqui na igreja, eu acho que era no Rema Kids, se não me engano, e eu estava muito triste, tinha acontecido muitas coisas ruins nesse dia, e uma criança falou: tio, eu não gosto de ver você triste, não. Aquilo, não sei, me animou de uma forma tão grande, porque ela percebeu a minha dor. Relacionamento com pessoas vai te aliviar de fardos pesados. Não é bom que o homem ande só. Lá em Marcos 6, vai lá comigo. Marcos 6. Vixe, cadê Marcos? Versículo 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre espíritos imundos. Olha como Jesus era sábio. Ele sabia que enviando 2 em 2 seria muito mais fácil, porque um apoiaria o outro. Ele sabia que enfrentaria cidades que rejeitariam, que os discípulos poderiam ser lixados, poderiam ser espancados, apedrejados, mas tanto em 2. Um fortalecia o outro. Tenta o relacionamento. Quando um estivesse triste, o outro ia levantar ele. A Bíblia fala que um coloca 1.000 para correr, mas 2.000 coloca 10.000. Acho que não foi coincidência Jesus colocar de 2 em 2, não, para ir pelas cidades pregando o Evangelho, não. Você precisa de relacionamentos, você precisa de conexões. Amém. Há conexões divinas que vai alavancar o seu ministério e a sua vida pessoal. Amém. Há conexões disponíveis para você, para que você entenda o cuidado de Deus pela sua vida, porque há pessoas específicas para cuidar de você também. Sabe? 5 minutos já? Ixi. Vamos continuar aqui. Então, vou chamar o culto de louvor. O culto de louvor. O grupo de louvor. O grupo de louvor. Amém. É para vocês me fortificar, vocês me alavancar. Eu ministrando aqui, vocês me depravando.
Brincadeira. E fora isso, tudo que eu listei, e tinha mais algumas coisas, mas depois você pode falar comigo. Algo que pode nos fortalecer é o autoconhecimento. Vai lá em Josué 1, rapidinho. Um 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas o dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sabia que você conhecer o seu propósito é algo que te fortalece, porque você entende que você não chegou ainda lá e que Deus está lhe preparando para isso? E como é que a gente faz isso? Não deixe de meditar nessa palavra de dia e de noite. Tempo ocioso te afasta de Deus. Mas se quando você sua mente está de dia e de noite meditando nessa palavra, você tem um propósito fixo em você. E você vai ter força suficiente para avançar. Se você não entender quem Deus é, você não vai entender quem Ele vai te transformar. E para finalizar, abra comigo em Isaías. No capítulo 40. Versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ei, aqueles que esperam no Senhor voam como águia, correm e não se cansam, andam e não estão exaustos. O segredo de ser forte, de ter suas forças renovadas, é esperar no Senhor, é ter sua esperança no Senhor. Sabe, não importa o que aconteça com você, a sua esperança estando nele, você se fortifica nele e você não se cansa. Sua carreira não é em vão. Sua carreira você consegue finalizar ela plenamente com a velocidade desejada por Deus. Não pegue fardos errados. Há uma força disponível para você superar todas as coisas. Há uma graça disponível. Um dom de Deus disponível para que você possa correr e não se sentir exausto. Seja na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica, na sua vida espiritual, há uma força que te faz correr velozmente. E tudo que a gente precisa fazer é ativar ela pela fé. Não é se esforçar em si mesmo, mas é entender, isso está disponível para mim. Então, pela fé, eu vou usufruir. Não importa. Não importa o cansaço, não importa a tribulação que você passou esses dias. Há um renovo disponível para você ainda hoje. Há algo disponível para você. Não importa como sua vida esteja. Pode estar o maior bagaceiro do mundo. Há um renovo. Deus é especialista em fazer coisas novas. Quando você entende que está em Cristo e não está no mundo, você não se abala pelas coisas desse mundo. Você que nunca aceitou a Jesus, esse é o tempo para que você seja firmado nele. E que para que você tenha essa força, essa graça de assistindo todos os dias. Essa graça que te faz reinar em vida.
tem muitos rostos conhecidos hoje, mas eu queria perguntar, quem aqui hoje à noite deseja aceitar Jesus Cristo? Pode levantar sua mão. Sabe? Se não fosse a graça na minha vida, eu nem insistiria. Se não fosse a graça na minha vida, eu já teria desistido. Eu tive oportunidades para desistir antes. Uma vez eu estava no banho e eu estava pronto para desistir de tudo. De tudo. Ia viver a vida mudando mesmo. E eu já tinha planejado a minha oração na minha cabeça. Eu ia dizer: Pai, eu não quero que você se entristeça mais comigo, mas eu não consigo mais e eu desisto de tudo. Então não precisa se preocupar mais comigo. Eu saí do banho, eu de toalha ainda, eu falei: Pai, no momento que eu falei Pai, algo como uma estaca gravou meu coração e eu caí. E eu ouvi bem alto: você é doido? Você não sabe quantas pessoas eu coloquei na sua vida para que elas sejam salvas. Ei, você tem um propósito. Você não sabe onde Deus pode te levar, mas há pessoas que Deus colocou estrategicamente na sua vida, que só serão salvas, só serão alcançadas por você. Não é tempo de desistir, não é tempo de lamentações, mas é tempo de se fortificar nessa graça e fazer acontecer o plano de Deus. Há alguém querendo aceitar esse plano? Aceitar essa graça hoje à noite? Basta só levantar sua mão. Amém? Todos crentes? Todos assistidos pela graça de Deus? Não é tempo mais de lamentações. Não é tempo mais de murmurar. O pecado te afasta de Deus. Sua boca foi feita para transformar a realidade que você vê.